Vamos lá, galera, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de nome empresarial, certo? Infelizmente, como estou gravando pelo Zoom, teve uma pequena queda, né? Como vocês sabem, só permite usar 40 minutos. Então, vamos aqui continuar, então, nossa aula. Então, estávamos falando a respeito da circunscrição geográfica da proteção do nome empresarial, certo? E aqui eu disse a vocês que, de acordo com o artigo 1166 do Código Civil de 2002, o nome empresarial ele teria, então, a sua proteção dentro do âmbito estadual, né? Então, ia assegurar o uso exclusivo do nome nos limites do respectivo estado, né? Estado onde, então, foi feita a inscrição do empresário, onde foi, então, arquivado seus atos constitutivos, né? Então, e disse a vocês, então, professor, então se eu quisesse usar o termo Coca-Cola, seria permitido? E aí eu falei, cuidado, não confunda marca com nome empresarial. Não confunda marca com nome empresarial. A marca, ela tem uma circunscrição de proteção diferente do nome empresarial. E a marca, ela vai ter uma finalidade distinta, ela vai ter uma finalidade diferente do nome empresarial. Veja que o nome empresarial você já aprendeu. O nome empresarial ele é usado para identificar o empresário. A sociedade empresária, a Eireli. Então, o nome empresarial ele identifica, já a marca não. A marca ela é distinta por quê? Porque a marca ela vai ter como finalidade distinguir justamente produtos ou serviços comercializados pelo empresário. Então, se por exemplo, você for agora, principalmente em uma franquia, é McDonald's, né? McDonald's, Bob's, sei lá, qualquer franquia aí, pensa aí na sua cabeça. E você for comprar um produto de lá, você vai comprar o produto e muito provavelmente ele vai vir na embalagem dele a marca, mostrando então que aquele hambúrguer que você está comendo, aquele milkshake que você está tomando, aquela comida em geral que você então está consumindo, ela é do Bob's, ela é do McDonald's, né? Ela vai vir lá com a marca distintiva daqueles produtos. Agora, pegue a nota fiscal. Na nota fiscal, você vai encontrar não o termo Bob's. Você não vai encontrar lá na nota fiscal o termo McDonald's. Você vai encontrar na nota fiscal provavelmente o nome de uma pessoa, acompanhada de uma expressão EIRELI, LTDA, né? E justamente na maioria dos casos, né, como são sociedades de responsabilidade limitada, o gênero de atividade que ela tá fazendo. Então você vai encontrar, por exemplo, assim, Maria do Carmo, Eireli, comércio e distribuição de comida. LTDA, não, LTDA não quer uma Eireli. Comércio e distribuição Maria do Carmo, comércio e distribuição de comidas e bebidas, né? Eireli, LTDA. Então veja que após o nome que você vai ver lá na nota fiscal, você vai encontrar justamente ou uma expressão LTDA ou uma expressão Eireli. Por quê? Porque é a grande maioria das espécies societárias brasileiras hoje, né? Então, o que, que acontece? Ali é o nome da pessoa que está comercializando, né? Ali é o nome justamente empresarial de quem você fez uma relação jurídica. Só que você está comercializando, comendo, consumindo, certo? Um produto derivado do grupo McDonald's ou do grupo Bob's. Então, a marca que vai estar lá na embalagem que você está consumindo, ela é de proteção federal. Então, você pediu junto com o seu hambúrguer a Coca. Beleza, você vai encontrar lá o símbolo da Coca-Cola, você vai encontrar o nome da Coca-Cola. Por quê? Porque ali é marca, ali é um produto que você está consumindo. Então a marca ela vai ter proteção federal, de âmbito federal, né? Então ela vai ser protegida em todo o território brasileiro. Já o nome da nota fiscal, que é justamente do empresário, da sociedade ou da Eireli que te vendeu, você não vai ver o termo Coca-Cola. Você vai encontrar qualquer outro nome, né? Mas você não vai ver esse termo. Por quê? Porque ali realmente é o nome empresarial. Então veja que o nome empresarial ele tem proteção apenas dentro do Estado. Então, professor, eu quero criar um nome empresarial FTSM, comércio e distribuição de produtos panificados, ou de
Panificação, LTDA, uma limitada. Eu vou colocar, então, essa padaria aqui no estado do Ceará. Para que ela se estenda aos outros territórios, o que, é que eu tenho que fazer? Pegar a sua inscriçãozinha de sociedade e ir até a junta comercial de outros estados e fazer o registro dela. Então, você quer proteger o nome empresarial lá na Paraíba? Então, você tem que fazer o registro na Paraíba. Pernambuco? No Pernambuco. Né? São Paulo? Lá no estado de São Paulo. Tá certo? Então, cuidado com isso, beleza? Não confunda nome empresarial com marca. E o nome empresarial, ele também é regido por princípios. Eu tenho princípios que vão reger o nome empresarial, certo? O artigo 34 da Lei 8934, a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis, ele vai dizer assim, ó, o nome empresarial obedecerá aos princípios da veracidade e da novidade. Então, veja que o nome empresarial, ele é regido por dois princípios. Princípio da veracidade e princípio da novidade. Vamos ver o que vai dizer cada um desses princípios? O princípio da veracidade diz o quê? Que o nome empresarial não poderá conter nenhuma informação falsa. O nome empresarial não poderá conter nenhuma informação falsa. O nome empresarial, ele obrigatoriamente será o quê? Verídico, só conterá informações verdadeiras. Então, o princípio da veracidade, ele impõe que a firma individual ou a firma social seja composta a partir do nome do empresário ou dos sócios, respectivamente. Então, se por acaso eu só tenho dois empresários dentro dessa sociedade, não tem por que o nome empresarial vir com três. Ou eu vou justamente evitar colocar sobrenomes conhecidos de uma forma errada, de uma forma enganosa, para atrair investidores, ou justamente para mostrar que ali tem um grande empresário, então que aquela informação, que aquela atividade comercial, empresarial, econômica, ela vai ter um fim sim lucrativo para atrair investidores. Então, por exemplo, se dentro da sociedade só tem Maria do Carmo e Tiago da Silva Mendes, eu não vou pegar o nome Abravanel, né, vocês conhecem, né, e justamente colocar dentro do nome empresarial. Por quê? Porque eu vou estar mentindo. E isso também se estende justamente para o ramo da atividade. Eu não vou pelo princípio da novidade. Eu não vou estar, por exemplo, vendendo bebidas alcoólicas, vendendo comida, vendendo material de produção, e lá no meu nome empresarial eu vou iniciar meu nome dizendo o quê? Floricultura Florbela. Veja que nesse momento eu estou enganando. Por que, que eu estou vendendo material de construção? Por que, que eu estou vendendo comida? Por que, que eu estou vendendo roupa? E o meu nome empresarial está designando como se eu estivesse fazendo comercialização de flores. Eu não posso, então, fazer isso. Né? Eu estou atingindo o nome, ou desculpa, eu estou atingindo o princípio da veracidade. E o princípio da veracidade, ele também vai dizer, vai impor ao nome empresarial a atualidade dele. Ele tem que ser atual. Ele tem que ser atual. Ou seja, o sócio que vier a falecer, for excluído ou se retirar, não pode ser conservado na firma social. Então, eu tenho dois sócios. Eu tenho Tiago da Silva Mendes, eu tenho Maria do Carmo. Maria do Carmo faleceu. Eu não posso deixar o nome de Maria do Carmo dentro da sociedade. Por quê? Porque tem que ser atual e eu tenho que respeitar o princípio da veracidade. Se ela já saiu da sociedade, eu não posso conservar o nome dela dentro do nome empresarial, o nome civil dela dentro do nome empresarial. Então, 1165 do Código Civil de 2002, ele está justamente respeitando o que diz o princípio da veracidade. Se um dos sócios vier a falecer, for excluído ou se retirar, o seu nome não pode mais ser conservado na firma social. Né? Ah, professor, e na denominação? Eu posso deixar? Pode, porque eu já disse a vocês. Nesse momento, a gente só vai usar nome civil
de sócio na denominação se for para homenageá-lo. Então, basicamente, ele já pode ter falecido, a homenagem ainda continua. Por isso que o 1165 está apenas falando, por exemplo, de firma social, tá? Então, professor, se uma pessoa for retirada da sociedade, o nome dela estava compondo o nome empresarial, a firma social, o que a gente faz? Tem que fazer, então, uma mudança de nome. Então, vou lá no contrato social, modifico o nome empresarial, vou até a junta comercial, onde justamente está averbado ou estão averbadas, né, o meu contrato, e eu faço essa modificação. Vai ficar lá averbado, dizendo agora que o meu nome vai ser outro. Por quê? Porque justamente um dos sócios se retiraram. E esse sócio que se retirou, o nome dele constava dentro da firma social. Aí, se esse nome já tiver protegido, modifico até não bater, né, com outro nome, até não bater com esse nome já protegido. E isso a gente vê aonde? Essa proteção aqui no princípio da novidade. O que diz o princípio da novidade? Não podem coexistir no mesmo estado. Aqui, ó, grife isso aqui, dá ênfase isso aqui. No mesmo estado, dois nomes empresariais idênticos ou semelhantes, prevalecendo aquele já protegido pelo prévio arquivamento. Ou seja, eu vou proteger o nome que primeiro foi arquivado. Eu vou proteger o nome daquele que primeiro foi arquivado. Então, nomes idênticos, parecidos, semelhantes, não podem coexistir. Tem que ter alguma coisa para modificar, para com que haja, então, né, uma diferença entre esses nomes. Então, está proibido de se registrar um nome empresarial igual ou semelhante. Artigo 1163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já escrito no mesmo registro. Mas veja, gente, no mesmo registro, ou seja, dentro da junta comercial daquele respectivo estado. Não tem problema nenhum, né? Coexistir dois nomes desde que sejam estados diferentes. Não tem problema nenhum coexistir dois nomes idênticos, né? Desde que sejam em registros diferentes. Então, professor, eu tenho um nome empresarial usado no estado do Ceará e eu tenho o mesmo nome usado lá no Rio de Janeiro. Se não houve, então, registro de um para o outro, pode coexistir esses nomes, beleza? Então, o princípio da novidade diz que eu vou proteger aquele que já está previamente arquivado. Por quê? Porque não podem coexistir no mesmo estado dois nomes empresariais idênticos. Beleza? Professor, e eu posso comercializar o meu nome? O nome empresarial, ele é comercializável? Não. O 1764 ele vai dizer de maneira expressa que o nome empresarial não pode ser sujeito, desculpa, objeto de alienação. O nome empresarial não pode ser objeto de alienação. Você não pode comercializar o nome empresarial, certo? Mais uma vez, não confunda marca com nome empresarial. A marca ela é comercializável. Se amanhã a Coca-Cola Company, né, que é o nome empresarial, ou então vindo para o Brasil, Coca-Cola SA, ou companhia, né, se por acaso ela for comercializar a marca Coca-Cola, é permitida. Ela não pode vender o seu nome empresarial. E não confunda também nome empresarial com título do estabelecimento. Nome empresarial é uma coisa, título do estabelecimento é outra totalmente distinta. Professor, o que é título do estabelecimento? Título do estabelecimento é um apelido comercial dado a um estabelecimento. Eu chego lá na fachada do meu estabelecimento, a gente já aprendeu estabelecimento empresarial, né? Tem lá a aulinha no YouTube, né? Se você ainda não assistiu, que eu acho difícil que isso aconteça, vai lá dar uma, né, dar uma assistida bem boazinha, rápida, a aula é rápida no YouTube, procura aí, né?
Então veja que título do estabelecimento é justamente um apelido comercial que eu vou dar ao estabelecimento. Geralmente o que, que eu uso como apelido? Ou eu uso a marca inventada, ou eu uso algo que chame a atenção, marketing. O título do estabelecimento, ele pode ser comercializável, tá? O título do estabelecimento, ele pode ser comercializável. A única coisa que eu não vou vender é o nome empresarial. Então veja, em algum momento você já viu a propaganda ou você já entrou, né, para comprar algum produto da Companhia Brasileira de Distribuição? Em algum momento você já fez relação jurídica, ouviu falar, viu a propaganda da Companhia Brasileira de Distribuição? Isso aqui é uma SA, tá vendo? Ela começa com o nome o quê? Companhia, né? Se ela está começando com o nome companhia, ela é uma SA. Então, em algum momento você já viu a propaganda da Companhia Brasileira de Distribuição? Nunca. Você nunca viu, né, uma propaganda com esse nome. Por quê? Porque lá na propaganda, o que é que eu faço? Eu uso o título do estabelecimento. Agora, eu aposto que você já comprou, eu aposto que você já viu a propaganda do Pão de Açúcar. Pão de Açúcar é o título do estabelecimento usado pela Companhia Brasileira de Distribuição. Então, a Companhia Brasileira de Distribuição é o nome empresarial do Pão de Açúcar. E se a Companhia Brasileira de Distribuição quiser, ela pode vender o termo Pão de Açúcar, sem problema nenhum. O grande problema é que às vezes a gente pega um nome só e usa ele para tudo. E isso acaba confundindo. Vou dar um exemplo. Você vai ao banco, faz um negócio jurídico, faz um contrato com o banco. Lá no contrato você vai ler o nome do banco. Como é o nome do banco? Itaú SA. Itaú Sociedade Anônima. Tá lá, Itaú SA. Itaú SA é o nome empresarial do banco. Só que dentro do contrato você contratou um serviço. Qual foi o serviço? Itaú Prime. Veja que ele pega o nome dele e joga dentro do serviço. E o nome dele, ele cria uma marca. E lá dentro do banco, antes de você entrar no banco, você vê um letreiro todo luminoso em cima do título em cima do estabelecimento, fazendo o título. Qual? Itaú. Então, o grande problema que a gente acaba confundindo é porque eu pego um nome só e, por questão de marketing, eu uso ele em vários segmentos. Então, eu tenho o Itaú SA, que vai comercializar o serviço bancário que ele chama de Itaú Prime. Ele cria uma marca para o Itaú e lá em cima do estabelecimento dele ele cria um letreiro luminoso onde ele chama o termo o quê? Itaú. Então veja que eu acabo utilizando o mesmo nome, já que é um nome fantasia, né? É justamente uma denominação, eu uso ela por questão de marketing em todos os segmentos, seja ela dentro do segmento de serviço, de comercialização, ou como título do estabelecimento. Por quê? Para martelar na cabeça sempre do consumidor o termo Itaú, 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 e ele sempre lembrar do banco, né? Por exemplo, o Banco Itaú. Então, cuidado com isso. O título do estabelecimento, ele é comercializável. O título do estabelecimento não se confunde com o nome empresarial. O título do estabelecimento é um apelido comercial que eu posso dar. Professor, eu posso pegar a minha marca e usar como título do estabelecimento? Pode. Se a marca for sua, você pode, sem problema nenhum. Isso é usualmente, né, feito pelas companhias, pelos empresários. Por quê? Porque isso acaba sendo uma jogada de marketing. Beleza? Pronto, gente, era só esse restinho de aula que a gente tinha a comentar. Ficamos por aqui, certo? Dentro do Moodle você vai encontrar os outros materiais, o capítulo do livro para leitura, certo? E fique atento às nossas sessões de live, de Zoom, para um tira dúvidas, tá certo? Então fiquem com Deus, bons estudos, boa quarentena dentro de casa, tá certo? Com fé em Deus a gente vai superar essa, e isso já já vai passar, tá certo? O papai tá morrendo de saudade de vocês em sala de aula, tá doido para encontrar vocês, para estar brincando, comentando, dando aula em vocês, ou dando aula para vocês fisicamente, tá? Um cheiro no coração e até a próxima aula. Tchau.